Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 5 ativos que vão te fazer chegar ali na tão sonhada liberdade financeira. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E nesse vídeo, um pouquinho diferente do habitual, vamos listar aqui para vocês 5 ativos que eu considero ali os principais. Existem outros que requerem obviamente mais expertise, mas esses 5 aqui vão te ajudar a alcançar a tão sonhada liberdade financeira, que deveria sim ser um sonho com metas muito bem definidas pelo brasileiro. Mas o brasileiro comumente confunde liberdade financeira com a antecipação de sonhos, com a capacidade de você ter uma Ferrari, uma Lamborghini, uma grande mansão, e não tem nada a ver com isso, até porque é o contrário disso. Pessoas com liberdade financeira não ficam aí torrando dinheiro à toa. É só você pegar apenas 2 exemplos de pessoas extremamente ricas e minimalistas. O Barsi, por exemplo, anda de metrô ainda. O Elon Musk tem uma vida completamente minimalista. Até o Warren Buffett mora na mesma casa que ele comprou na década de 60 e anda com um carro popular ali nos Estados Unidos. Você pode considerar isso um exagero? Você até pode, mas o fato é que essas pessoas de fato possuem liberdade financeira. E qual seria o conceito real de liberdade financeira que às vezes as pessoas confundem? Olha, segundo aqui a definição da XP, liberdade financeira é o conforto e o poder de decidir como e o que quer fazer para acumular patrimônio e organizar suas finanças. Ok? Segundo o blog da Nubank, seria a liberdade financeira o poder de escolher o que quer fazer com mais tranquilidade. Beleza, você está vendo aí que o verbo poder está enquadrado no conceito de liberdade financeira. E aqui complementando, segundo essa matéria do Infomoney, liberdade financeira é você não depender do dinheiro e sim fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, como poderíamos definir a liberdade financeira? Nós poderíamos definir então como o poder de trabalhar porque quer e não porque precisa, considerando que o seu patrimônio acumulado lhe proporciona mensalmente ou em algum outro período que você defina ali para os seus investimentos, lhe confere a título de renda passiva, ou seja, a renda sem trabalho continuado, o suficiente para cobrir seu custo de vida mensal. Isso aqui seria o conceito de liberdade financeira. Veja que o principal ponto da liberdade financeira é justamente a renda passiva. É por isso que o Barsi sempre repete: você não deve focar no patrimônio no sentido do volume do seu patrimônio. Você tem que focar na renda que esse patrimônio lhe proporciona, porque é isso que vai garantir a sua sobrevivência e a sua condição de vida. Muito bem, então quais são esses 5 ativos que vão lhe ajudar a alcançar essa liberdade financeira ao longo do tempo? Afinal, ela é construída, você não vai conseguir liberdade financeira de uma hora para outra em pouquíssimo tempo, exceto se você enganar pessoas, cometer alguns ilícitos ou se você simplesmente tiver muita sorte para ganhar na loteria ou receber uma grande herança, coisas que estão fora do nosso controle. Nós estamos aqui para definir metas. E a gente só define metas em coisas que estão minimamente no nosso âmbito de controle. Então, quais são aí esses 5 ativos? O primeiro ativo da nossa lista é o mais óbvio e tradicional de todos, que são os imóveis. Mas como assim imóveis, Luan? Você está falando aqui de mercado financeiro, você deveria falar apenas de outros ativos, você está falando de imóvel. Todo mundo fala aí na internet que compensa mais morar de aluguel do que ter imóvel. Primeiro ponto que você precisa entender. Isso também é uma coisa que distorcem o livro Pai Rico, Pai Pobre. O Robert Kiyosaki, autor desse livro, ele não diz que imóvel não constitui investimento. Inclusive, para ele, os imóveis são o melhor investimento para quem sabe especular com imóveis, para quem tem expertise nesse tipo de atividade. O que ele não recomenda é você achar que a sua casa própria é um investimento. Ele não está dizendo para você não comprar a sua casa própria, ele só está dizendo que ela não constitui um investimento. Afinal, ativo para ele é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, que proporciona fluxo de caixa, algo que o imóvel da casa própria não tem a capacidade de fazê-lo. Afinal, a sua casa própria apenas lhe dá despesa, você não rentabiliza a sua casa própria. Mas os imóveis, o fato é que tradicionalmente
principalmente para as pessoas mais conservadoras, menos arrojadas nos investimentos, constituem uma forma, não a melhor de todas, vale ressaltar aqui, para você alcançar a sua liberdade financeira. Eu conheço pessoas, inclusive do meu âmbito de amizade, que conseguiram liberdade financeira com imóveis, que possuem renda advinda dos aluguéis, que superam inclusive os custos mensais dessas pessoas. Portanto, é um método sim de alcance da sua liberdade financeira. Mas tem um detalhe, você não pode sair por aí comprando qualquer tipo de imóvel. Imóvel, como diz o Barça, é um investimento de oportunidade. Como assim? Eu só compro um imóvel se ele estiver muito abaixo do que ele realmente vale, muito abaixo do seu valor intrínseco, do seu valor de mercado. Não faz sentido eu querer ganhar dinheiro com imóvel comprando próximo do preço justo. Só faz sentido se eu pego numa grande oportunidade. Porque daí, o aluguel que você vai receber em relação ao seu custo de aquisição vai compensar esse investimento e também toda a valorização que esse imóvel poderá ter aí no curto e médio prazo. Por isso que muitas pessoas ganham com imóveis adquirindo eles em leilões, mas tem que ter expertise para fazer isso, afinal tem vários problemas nos leilões. Muitas vezes as pessoas que perderam seus imóveis ainda moram nesses imóveis, você vai precisar conseguir um despejo judicial, tem vários outros problemas, por isso precisa de expertise. O que seria um imóvel que poderia te rentabilizar com certa facilidade? Kitnet, ou seja, imóveis de menor renda, né? De baixa renda. Por quê? Porque esses imóveis, o custo de construção deles não é tão elevado e eles geralmente proporcionam um aluguel próximo hoje dos fundos imobiliários, algo em torno de 0,7%, 0,8% ao mês, até mais, dependendo ali do seu custo de construção e também da localização do imóvel e de outros fatores do mercado imobiliário. Agora, quanto a imóveis rurais, estes sim podem proporcionar grande rentabilidade desde que você compre a bons preços. Afinal, você pode conseguir ali realizar arrendamentos ou você mesmo realizar o plantio e a exploração da terra. Só que os imóveis rurais têm um ponto negativo, que é a função social da propriedade. No Brasil, qualquer propriedade, seja pública ou rural, tem uma função social. Isso está definido no Código Civil e na Constituição Federal. Só que, em relação aos imóveis rurais, essa função social ganha ainda mais relevância. Isso significa que comprar imóvel rural no país é um certo risco ali que você precisa avaliar muito bem. Por quê? Porque o Estado ele tem um poder garantido pela Constituição Federal de desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Esse aqui é o texto da Constituição, artigo 5º, inciso 24. E para imóveis rurais, o artigo 184 da mesma Constituição diz que compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social, e dessa forma a indenização ela é paga mediante títulos da dívida agrária resgatáveis no prazo de 20 anos. Então você nem recebe em dinheiro. No escritório que eu trabalhava quando eu era estagiário, o que tinha ali de imóveis rurais que foram desapropriados pela União e que deveriam receber a título de títulos da dívida pública não é brincadeira. Então esse é um grande risco quando você for mexer ali com imóveis. Por isso, muito cuidado com esse tipo de investimento que parece não ter grandes riscos, mas tem sim quando você se aprofunda mais na matéria. E mesmo em imóveis urbanos, você vai ter ali problemas, talvez não com o Estado, mas com inquilinos, né? Custos de manutenção, os aluguéis são tributados, então tudo isso tem que está colocado ali na sua balança. Mas o certo é que no nosso país, marcado por um mercado acionário ainda incipiente, obviamente os imóveis ainda são bastante visados. E existe aquele ditado de que você deve investir em imóveis porque Deus não fará mais nenhum deles na terra. Claro que isso é uma paráfrase, mas a ideia por trás disso é de escassez dos imóveis. Eu não concordo muito com essa afirmação, respeito o posicionamento em contrário, afinal ainda existem no mundo inteiro terras que não foram exploradas economicamente. E aí, claro, envolve aí questão ambiental, que eu não quero entrar nessa discussão, mas é só para você ter um contraponto a esse tipo de afirmação que parece irrefutável. Ainda é preciso tomar cuidado com bolhas imobiliárias no mercado, para não comprar imóveis caríssimos e lá no seu topo de valor de mercado. Lembrando que imóveis não possuem grande liquidez, então quando você compra em bolhas, você perde muito dinheiro. E a gente sabe que ali nos Estados Unidos está havendo ali claramente uma bolha imobiliária, na China também está ocorrendo, no Brasil ainda não verificamos isso, mas muito cuidado com isso também.
antes de fazer aquisições e investir em imóveis, verifique se o mercado ali não está numa eventual bolha. O segundo ativo aqui que eu gostaria de trazer para vocês são os precatórios. Nem todo mundo conhece os precatórios. E o que significa precatório, afinal? O precatório, ele também tem previsão na nossa lei brasileira, Constituição Federal, está no artigo 100, que diz que os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos. Deixa eu traduzir isso aqui para vocês. Toda vez que o Estado, seja União, municípios, estados e Distrito Federal, são condenados na justiça, essa condenação ao pagamento de dinheiro, algum valor específico, uma indenização que seja, ele se torna um crédito, que se chama precatório. E esse crédito, o pagamento dele segue uma ordem cronológica de pagamento, porque o Estado não pode pagar do jeito que bem entender depois que foi condenado na justiça. Tem que seguir uma ordem específica, uma lista. E o prazo definido em lei na Constituição Federal para pagamento desses precatórios é um prazo até razoável, 18 meses. Acontece que somente a União, ou seja, o governo federal, consegue cumprir esse prazo, sendo que em relação a estados, municípios e Distrito Federal, esse prazo, em raríssimas vezes, em raríssimos municípios, é cumprido. A grande esmagadora maioria dos entes públicos não cumpre esse prazo. E aí, então, o próprio governo, o Congresso Nacional, fica editando emendas ali para institucionalizar o calote dos entes públicos. Isso é outra discussão, mas o fato é que as pessoas que possuem capital para investir o seu dinheiro, elas podem obter grandes retornos investindo em precatórios. E como que essas pessoas fazem isso? Olha, uma forma mais simplificada é você investir através de aplicativos especializados em ativos judiciais, no caso precatórios. Temos aqui a Hearst, que é um local seguro para investir em precatórios, em que você vai encontrar ali rentabilidades anuais até de 20% ao ano. Tá? E você vai me perguntar como que eles conseguem uma rentabilidade tão alta assim? Isso acontece por quê? Como eu falei para vocês, raríssimas vezes os entes públicos conseguem cumprir seus prazos de pagamento dos precatórios. Então existem pessoas que possuem ali seu crédito, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, eles não têm tanto tempo para receber esse dinheiro. Eles querem dinheiro na mão agora, eles não querem ficar esperando lá no futuro, vai que o Estado quebra, qualquer coisa do tipo, ou a pessoa precisa do dinheiro para qualquer coisa da sua vida, e aí ela está disposta a vender esse precatório, esse crédito que ela tem. Isso é um título negociável, você pode ceder esse título. E aí, então ocorre o comércio de precatórios. Você vai ser aquela pessoa que compra esse crédito para esperar o seu recebimento lá no futuro incerto ainda, né? O crédito, ele já existe, ele já é legítimo, mas você não sabe quando vai receber. Pode levar inclusive 20 anos, como acaba acontecendo em créditos aí maiores, que superam R$1 milhão, por exemplo. E aí, então você faz essa negociação com a pessoa, coloca ali uma taxa de desconto, um deságio. Esse crédito, ele é corrigido monetariamente, então você não vai perder para a inflação. Então muitas vezes a pessoa consegue comprar precatórios com deságio de 50%. Então você tem um crédito que vale R$1 milhão, você compra por R$500 mil, porque você consegue esperar o recebimento lá no futuro. Esse é um mercado que também demanda certa expertise, exceto se você investir ali por meio de aplicativos especializados, mas no geral demanda expertise sim, então tenha cuidado também. Estude, se aprofunde a respeito desse investimento, caso você queira utilizá-lo para a sua liberdade financeira. O terceiro da nossa lista é algo inevitável, que é ganhar dinheiro através da internet. Então eu posso apenas sugerir aqui para vocês 3 formas de ganhar dinheiro através da internet. A primeira forma é essa que eu utilizo aqui através do YouTube, produzindo vídeos para a internet e recebendo receitas oriundas dos anunciantes. É claro que é um trabalho moroso, um trabalho, como dizem por aí, de formiguinha, mas se você tiver persistência, comprometimento e conseguir conquistar um público, você vai ter uma renda relevante e que se torna uma renda passiva ao longo dos anos. Afinal, você trabalha em um vídeo hoje e daqui 6 meses ele ainda está te gerando alguma renda. Então, só para você ter uma ideia aqui, aonde nós conseguimos chegar atualmente, o canal Mirai Investing, ele foi criado dia 12 de abril de 2021. E hoje
no último mês, nós conseguimos uma receita superior a R$ 9.000. Esse aqui é o efeito de você utilizar da internet para conseguir ali uma renda passiva. Uma outra forma que estamos ainda tentando monetizar é através de blogs. Temos aqui o nosso site, Mirai Investing, ainda não foi monetizado, mas esperamos monetizar em breve, já que ele está crescendo. E aqui também podem rodar anúncios aqui dentro do site que também irão nos pagar determinados valores. E aí, um artigo que escrevemos aqui há 1 mês, 2, 6 meses atrás, ele vai continuar gerando acesso e consequentemente gerando renda. E uma outra forma que eu poderia trazer aqui para vocês é ou tendo uma loja virtual ou você tendo conhecimentos de desenvolvimento mínimo de sites ou até de loja virtual, que seria o caso, e uma forma de você fechar contratos para a construção de lojas virtuais que possuem valores mínimos aí de R$1.000, R$1.500 e você pode fazer isso em 1, 2 dias aí, dependendo da sua capacidade, da sua experiência nessa matéria. Você, por exemplo, pode encontrar clientes indo aqui no Google Maps, digitando qualquer tipo de comércio pequeno, tipo uma pet shop, como eu coloquei aqui para vocês. Ali na sua cidade você vai ver as pet shops que possuem, aí você vai clicar em alguma pet shop aqui. O que você vai procurar aqui? O celular. Geralmente esses celulares, eles são WhatsApp. E aí você consegue verificar também se esse pet shop possui uma loja virtual. Aí você vai digitar no Google Aurora Pet, por exemplo. Ó, só tem Instagram, não tem site. Talvez essa pessoa esteja perdendo dinheiro por não ter uma loja virtual, até porque nem sabe que pode ganhar dinheiro com isso. E você sabendo disso, pode entrar em contato eventualmente, sabendo abordar e ganhar assim dinheiro com a internet, tá bom? Essa é uma outra forma. Então, YouTube, blog e loja virtual aqui, poderíamos resumir. E um quarto ativo que eu gostaria de trazer aqui para vocês seria a própria renda variável do mercado financeiro. Em resumo, ações, principalmente pagadoras de dividendos, porque você precisa de renda, é renda passiva, e fundos imobiliários, né? Então, exemplificando aqui para vocês, estamos aqui com a nossa carteira pública do canal e vamos olhar apenas para as principais posições da nossa carteira de ações. Eu atualmente invisto apenas em ações, mas entendo completamente quem investe em fundos imobiliários, até porque os fundos imobiliários pagam mensalmente quase que de forma garantida. Claro que não é garantido, porque na renda variável nada é garantido, mas quase que de forma garantida e de forma mensal, por um costume do mercado, você recebe mensalmente os frutos do seu investimento nos fundos imobiliários. Nas ações isso não acontece, mas o poder de multiplicação do seu capital e dos dividendos futuros nas ações é muito superior. Então, para quem quer dividendo imediato, a melhor coisa é fundo imobiliário, porque ele que vai te garantir, ali através dos aluguéis, um dividendo imediato. Agora, para quem está pensando em construir uma renda bem superior, sem sombra de dúvidas, as ações são a melhor opção. E nós temos aqui, por exemplo, o Banco do Brasil, que é a nossa maior posição, uma ação previdenciária, claramente previdenciária e com dividendos sustentáveis. Afinal, o payout do banco é de apenas 40%. Temos aqui a Taesa, outra empresa aqui previdenciária, completamente perene, uma companhia que possui contratos de concessão longos ali no setor de transmissão. Temos também a Transmissão Paulista nesse sentido. Temos a Copel, que foi premiada como uma das melhores elétricas do país. E aí são nossas principais posições, todas previdenciárias. Isso significa que eu recebo um fluxo de renda por conta disso. E conforme a gente percebe aqui, até o presente momento, a gente recebeu quase R$20.000 em proventos dessa nossa carteira previdenciária. Isso aqui é renda passiva pura. Eu não fiz nada para receber isso aqui. Eu apenas tomei a decisão de investir e construir a renda passiva através das ações. Algo que o Barsi nos ensina a fazer e estimula. Afinal, como ele mesmo disse, hoje eu recebo mais de R$1 milhão por dia por causa das minhas ações, que eu construí ali uma carteira ao longo de 54 anos, tá? Imagina só, R$1 milhão por dia. Não é brincadeira. E claro, você pode optar pelos fundos imobiliários, em especial fundos de tijolo, ou seja, fundos que são realmente lastreados em imóveis físicos. Não adianta pensar que você vai montar uma carteira previdenciária através de fundos de papel, porque esses fundos são lastreados em dívidas do setor imobiliário. E aí dívida, você praticamente está investindo em renda fixa. Claro que não é certo falar isso, mas é só para fins didáticos, para que você possa entender. E aí você percebe o seguinte, que você pega aqui fundos imobiliários, principalmente do setor logístico, que é o que eu mais gosto aqui, tá? Você tem aí dividend yields aqui atuais, mesmo com uma recente subida do IFIX, da ordem de 7
7, 8% ao ano. Então você percebe que esses fundos, e alguns até rendem mais do que isso, eles são capazes de remunerar mais até do que o aluguel hoje dos imóveis físicos, os quais ainda incidem imposto de renda neles, algo que não acontece com os fundos imobiliários, que inclusive ficaram de fora da proposta da taxação dos dividendos, por conta do lobby que foi feito, né? E por fim, talvez seja o principal ativo, né? É ali o seu desenvolvimento pessoal, sem sombra de dúvida. E aqui esquece papo de coach, de acordar cedo, de tomar banho gelado, qualquer coisa do tipo. Não é isso que eu tô falando. Desenvolvimento pessoal é simplesmente você estudar. Estudar algo útil, porque também não adianta nada você ficar ali, vamos estimular a leitura. E aí você fica lendo coisas inúteis. Aí não adianta nada, tá? Você precisa aprender, não necessariamente apenas com a leitura. Você pode aprender também ouvindo aulas, assistindo aulas. O importante é você aprender alguma coisa útil que vai fazer com que você possa ganhar mais dinheiro, aumentar a sua capacidade de solucionar problemas na sociedade, aumentar o seu alcance e assim ganhar mais dinheiro, porque com esse dinheiro você vai conseguir aportar nesses outros investimentos, principalmente ações e fundos ou imóveis se você preferir, ou até investir em precatórios, como eu falei para vocês. Eu digo isso não para fazer qualquer tipo de demagogia aqui, mas foi por conta do meu desenvolvimento pessoal que eu consegui dinheiro para poder ali aportar bem em ações. Sem desenvolvimento pessoal é impossível, a não ser que, como eu falei para vocês, você tenha muita sorte ou pratique atividades ilícitas e aí o risco é muito elevado, né? Por isso, guarde isso na sua cabeça. O desenvolvimento pessoal sempre vai render o maior dos juros compostos. É o maior dos juros compostos, porque na fórmula dos juros compostos, o que mais importa são os aportes no começo. Aí o tempo, né, ele vai produzir efeitos no longo prazo. Mas para que você possa se beneficiar do tempo, você tem que ter feito os aportes. E os aportes só são proporcionados através do seu trabalho. Um trabalho que vai precisar ter um ganho considerável, que você só consegue agregando valor a esse trabalho depois que você fizer o seu desenvolvimento pessoal, entendeu? Então assim, esse é o caminho. É um caminho longo, árduo, é difícil, mas pode proporcionar grandes frutos e o Barça aí é uma prova viva disso. Mas já vai deixando aqui nos comentários, quais desses ativos você considera mais importante? E se você gostou desse formato de vídeo, também conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!